Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer a todos os irmãos, alunos, professores, a todos que gostam do ensino da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar de um assunto da lição de número 7, que fala acerca da queda do homem. Um dos assuntos muitas vezes até mais comentados e também uma das grandes curiosidades e perguntas que percorre o pensamento de todos nós desde a queda do primeiro homem até os dias de hoje. E hoje nós vamos tratar tópico por tópico a questão sobre essa queda, em que se deu, em que estado estava o homem, qual era a posição do homem quando se deu a queda, em que posição o homem estava quando perdeu os privilégios de estar com a sua intimidade ligada a Deus quando estava no Jardim do Éden. O primeiro assunto que nós vamos tratar hoje vai falar acerca do texto áureo, que já nos traz um resumo, que o texto áureo nos diz assim: pelo que, como por todo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como o texto áureo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que a morte ela passa a fazer parte da existência do homem a partir do pecado do homem. Ou seja, a morte ela passa a existir após o pecado do homem devido à sua desobediência. Então entende-se que a morte ela veio como que um castigo pela desobediência, mas jamais uma quebra de aliança e de amor por Deus, porque Deus, através da morte, também nos dá o direito da reconciliação. E eu gostaria de entrarmos nessa lição citando algumas características da queda do homem. A primeira delas é em que situação o homem se encontrava. Quais as consequências da queda do homem? Quais os privilégios que o homem perde? A Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis, os seus primeiros capítulos, que quando Deus cria o homem, Deus já havia primeiro criado tudo e todas as coisas para que o homem fosse recepcionado sem necessidade nem física, nem material e nem espiritual. Deus cria um ambiente perfeito para a sua maior obra-prima. Deus cria um ambiente de paz, de comunhão, um ambiente onde não havia nem pecado, nem dor, nem doença. E a Bíblia nos relata que Deus também, por todos os dias, na viração do dia, visitava o homem e ali caminhava com o homem. Um dos grandes e maiores privilégios que a Bíblia nos mostra, que a aproximação de Deus com o homem no começo do livro de Gênesis é algo que não se repetiu em nenhum outro momento da Bíblia Sagrada. E vemos que este momento, essa intimidade, ela só foi quebrada após a desobediência do homem e quando o pecado entrou no jardim. O primeiro tópico da nossa lição, ela vai dizer acerca do livre-arbítrio do ser humano. A primeira pergunta que muitos dizem é a seguinte: o que é o livre-arbítrio? Para que serviu o livre-arbítrio? Porque Deus não interferiu na decisão do homem. Por que Deus não foi mais específico com o homem? Quando a Bíblia vai dizer que tudo que Deus criou, a Bíblia vai dizer que viu Deus que era bom.
Mas quando Deus cria o homem, Deus coloca no homem a sua maior criação, ou seja, a sua semelhança, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus dá para o homem um direito que em nenhuma outra espécie nós vimos Deus falar. Deus dá para ele o direito de escolha, o livre-arbítrio. Porém, o Senhor deixa claro ao homem que o seu livre-arbítrio teria sua consequência. Quando o Senhor cria tudo que há no jardim, o Senhor aponta ao homem uma árvore dizendo que de todo o fruto das árvores que estavam no jardim, o homem poderia comer. Mas daquela que estava no meio do jardim, o dia que o homem comesse, o homem morreria. Então Deus deixou claro ao homem que aquilo era uma escolha do homem. Deus dá a ele o maior poder que o homem poderia receber no jardim, o poder de ter o direito de escolha. Muitos de nós perguntamos por que Deus não interferiu. Porque a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus, Ele é amor. E se Deus ele retira do homem o livre-arbítrio, como a própria lição nos menciona, Deus não seria um pai, Deus não seria um Deus maravilhoso, Ele seria um tirano. Porque só existe livre-arbítrio quando o seu Senhor, o nosso Criador, Ele está acima do livre-arbítrio. E por Deus estar acima do livre-arbítrio, Ele sabe que se algo acontecesse, ou se o homem usasse errado o livre-arbítrio, o homem teria uma condição de ser novamente reconciliado através do seu amor. O primeiro subtópico da nossa lição vai dizer: o livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Temos algumas referências em Deuteronômio 21, versículo 1, onde a Bíblia vai nos falar que o livre-arbítrio que Deus dá a cada um de nós é o direito de escolher servi-lo ou não. O próprio Jesus, quando ele vem trazendo o seu evangelho, ele deixa claro que a decisão de seguir tinha que ser do homem. Quando ele cita dizendo: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e siga-me. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Senhor Jesus, ele nos dá e nos mostra o direito, onde o Pai, ele está em busca. O Pai, ele não vem com exigências, ele não vem com sentenças, como o próprio Evangelho de João cita. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele vai dizer que o meu Pai está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus procura corações voluntários. Deus está em busca daqueles que se colocam à disposição de estar juntamente com Ele. E o livre-arbítrio, ele demonstra que este é o dom. Somente aquele que tem poder, somente aquele que tem autoridade, ele sabe que o livre-arbítrio muitas vezes demanda de decisões equivocadas, decisões erradas, decisões que muitas vezes nos levam a desastres. E ele está pronto como um pai para nos dar o direito da reconciliação. O segundo subtópico vai falar acerca da soberania divina, que diz: é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. Aprendemos que a soberania divina, ela é o poder em que Deus tem sobre tudo e sobre todas as coisas. O seu poder de decidir e o seu poder sobre todas as coisas. Porém, Deus, ele não usa a sua soberania para punir ao homem. Pelo contrário, desde a queda do homem, a soberania de Deus vem em busca
de reconciliar o homem novamente consigo, através de seu Filho, através do sacrifício vivo. E a palavra de Deus diz que o Filho, quando pendurado na cruz, como está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 32, e todos atrairei a mim. Como a Bíblia nos diz que através de um homem o pecado entrou, e João vai dizer que através de Jesus, todos nós novamente seremos atraídos a Ele para juntamente com Ele recebermos a nossa eternidade, a nossa recompensa divina. No terceiro subtópico vai falar sobre a responsabilidade humana. Entre o arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Nós, como obra-prima de Deus, nós temos a nossa responsabilidade. No livro de Gênesis, a palavra vai dizer que o Senhor, quando se dirige ao homem, ele diz: domine sobre as aves do céu, os peixes nos mares e tudo o que há sobre a terra. Na sabedoria divina, Deus mostra que, através do seu grande poder, da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença, Deus demonstra que Ele entrega ao homem direitos que ninguém mais entregaria. Quando Deus dá ao homem o livre-arbítrio, Deus não está preocupado se o homem vai usar o livre-arbítrio contra o próprio Deus ou contra si mesmo. Porque a Bíblia nos ensina que nada fugiu do controle de Deus. Mas Deus, Ele sempre tem os seus meios. Deus sempre tem no seu poder uma maneira de reconciliar a sua criação novamente com Ele. Quando Deus cria o homem e o homem peca, a Bíblia nos ensina que Deus já providencia para o homem uma maneira, uma forma onde o homem seria novamente reconciliado com Ele. Nos mostra que a onisciência de Deus está muito além do tempo, está muito além dos anos. Deus já havia preparado a melhor maneira de tornar a sua criação voltar ao seu Criador. Perguntamos às vezes, por que o homem pecou? Por que o homem se deixou contaminar por palavras da serpente? O nosso livre-arbítrio muitas vezes nos leva a termos pensamentos de decisões que muitas vezes nos coloca na mesma situação. Por que eu não posso? Por que eu não devo? Qual é a consequência se eu fizer? Isso veio da natureza do homem. E uma das coisas que nós pensamos, que privilégios o homem tinha no jardim e que poderíamos ter até os dias de hoje se o homem não tivesse pecado. Para nós entendermos, a Bíblia vai dizer que a morte não fazia parte da existência do homem. Esse é o primeiro privilégio. O homem não se contava dias, nem hora, nem anos, porque enquanto o homem estava no jardim, não existia a palavra tempo. O homem gozava apenas de uma vivência íntima com Deus, dia após dia, desfrutando de uma intimidade com Deus. E para o homem não existia limite de tempo para a vida ou para a morte, até porque a morte até então não fazia parte da existência do homem. Então o homem era imortal. E o segundo privilégio que o homem tinha é que Deus todos os dias estava no jardim, falando com o homem, caminhando com o homem, e como um bom pai com seu filho, vendo a alegria que transbordava do coração do homem. Com isso, a Bíblia nos demonstra que Deus não falhou em nada. Deus providenciou para o homem um lugar perfeito,
o ambiente perfeito, a companheira perfeita, tudo estava perfeito. Mas a Bíblia vai nos dizer que, devido ao livre-arbítrio, entra um terceiro personagem, que é a serpente, sabendo que a imortalidade do homem era um privilégio muito grande, aonde o homem gozaria de uma eternidade de intimidade com Deus, sem tempo, sem dias e sem anos. A lição vai nos falar no segundo subtópico sobre a realidade da tentação. Todos nós, seres humanos, sendo nós servos de Deus, filhos de Deus ou não, nós sofremos deste mal da tentação todos os dias, seja no pensamento, seja na carne, seja nas decisões, seja no mundo espiritual ou no mundo material. A tentação, ela faz parte do dia a dia do ser humano. A tentação, muitas vezes, é algo que nos ronda, para que nós venhamos tomar decisões que nos levam, muitas vezes, à beira de um precipício. A tentação, muitas vezes, ela nos emite a querer saber coisas que muitas vezes nos faz mal. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles sabiam que nada faltava para eles. Mas o que chamou a atenção de Eva era o não saber de algo. E o nosso adversário, sabendo que o desconhecido muitas vezes atrai o homem à queda, ela vai lançar sobre Eva a primeira dúvida, o primeiro questionamento, que a serpente diz a Eva nas seguintes palavras: no dia em que dele comeres, sabereis a diferença entre o bem e o mal, e sereis semelhante a Deus. Em Isaías 14, versículo 14, Lúcifer, ele demonstra o seu interesse, dizendo que subirá até acima do trono de Deus, estabeleceria o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. Quando nós vemos as palavras da serpente induzindo, mentindo a Eva, ele diz que no dia que eles comessem do fruto, eles seriam semelhantes a Deus. Ou seja, o mesmo interesse, o mesmo desejo que ele demonstrou em Isaías 14, ele tenta transferir para o coração do homem. E como nós aprendemos, somos atraídos pelo desconhecido. Eva então tomou a atitude de comer do fruto e deu ao seu marido. Com isso, dá-se a queda do homem, perdendo os privilégios espirituais, a imortalidade, o direito de caminhar lado a lado com o Pai, o direito de gozar do melhor do fruto da terra. A terra não produzia nem espinhos nem abrolhos. Deus tinha dado ao homem o direito apenas de desfrutar e de cuidar da sua maior criação. A lição, ela vai nos falar sobre a historicidade da queda do homem. Os relatos pós-queda do homem, o que influenciou, as suas consequências, o que o homem sofreu após a sua desobediência, o que nós, como seres humanos, estamos sofrendo até os dias de hoje. Quando nós olhamos para a leitura e após a queda do homem, uma das maiores consequências é a sua imortalidade perdida. Ao longo da história, nós vamos ver que muitos povos sempre procurando a sua imortalidade, registrado na história, registrado entre povos, principalmente os mais antigos, como os sumérios, os egípcios, que acreditavam que ainda havia um meio de conquistar a imortalidade. Muitos em busca de conhecimentos místicos, outros por estudar a ciência da atualidade, buscando algum tipo de elixir,
Mas o que a história nos mostra é que a imortalidade sempre foi um troféu que a humanidade tem perseguido ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, quando Paulo escreve Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 49, o 51 até o versículo 55, Paulo vai fazer menção acerca da imortalidade, do arrebatamento, da transformação. Ou seja, Paulo consegue resumir que o homem voltaria a ter a sua intimidade, o seu privilégio com Deus, a sua imortalidade com Deus. Mas para isso, precisaria termos uma transformação. Como diz a palavra, Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 53, que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Razão essa que Paulo demonstra que este corpo que sofreu a consequência do pecado vai precisar ter uma transformação. E essa transformação se dará pela vitória de Cristo, o Filho de Deus, que no grande dia está vindo num arrebatamento buscar um povo seu, um povo que pelo seu livre-arbítrio se decidiu por Cristo Jesus, abandonando as obras do pecado, rejeitando a tentação dos homens, abandonando os privilégios deste mundo, buscando a Cristo, sofrendo em seus corpos o peso da cruz, sofrendo as perseguições, sofrendo as humilhações, e onde Paulo diz que tudo isso ficará para trás. E a maior recompensa no dia do arrebatamento será a transformação em um corpo de glória. Estaremos com o Senhor para sempre. A imortalidade tão buscada, tão desejada, entre muitos líderes, muitos reis, muitos cientistas, entre muitos homens que deixaram seu nome na história, buscaram o recurso da imortalidade em coisas terrenas, aonde o próprio Senhor é revelado pelo próprio profeta Isaías, onde ele diz que o nosso Senhor também lhe é Pai da eternidade. Somente Ele é quem pode conceder ao homem a imortalidade juntamente com a eternidade. Quando vemos Paulo entrando em Corinto, Paulo vai perceber que os cidadãos de Corinto, de Atenas, eram pessoas que se levavam muito por deuses que prometiam muitas vezes a eternidade, mas que o próprio Paulo relata ao povo dizendo, eram obras criadas pela emoção do homem, por uma fé sem começo e sem fim. Paulo começa dizendo no livro de Atos dos Apóstolos, quando faz o seu discurso no Areópago, Paulo começa a dizer ao povo de Atenas acerca de um Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou os animais, que criou o homem, que criou todas as coisas. E isso causa uma perturbação ao ouvido daqueles cidadãos. E eles buscam esse conhecimento de Paulo. E Paulo então começa a explicar-lhes acerca do Deus que o homem perdeu ao longo dos anos, dos séculos. E Paulo começa a explicar, quando Deus, desde o Éden, ele busca reconciliar o homem consigo. E ele começa dizendo através dos nossos patriarcas, dos nossos profetas, começa a falar sobre as Escrituras Sagradas. E o resultado é que poucos anos depois, 10% dos cidadãos de Corinto se convertem ao Evangelho de Cristo, crendo que o Evangelho nos dá o direito
de termos uma vida eterna com Deus. Nós vemos, a nossa lição ela vai dizer as consequências da queda de Adão. Uma dessas consequências é termos consciência do nosso pecado. Todos nós, sendo servos, filhos de Deus ou não, temos uma consciência que a nossa alma diz e o nosso espírito comunica, nos dizendo quando nós pecamos, o quanto nós estamos distante de Deus. Temos consciência de que quando pecamos, e quanto mais nós pecamos, mais e mais distante vamos ficando de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, Ele sempre tem os seus meios de comunicar conosco o seu amor, a sua misericórdia, para novamente nos tirar deste poço de queda e nos colocar próximo a Ele como filhos amados. A consciência do pecado é uma dádiva, porque quando nós temos consciência que pecamos, então entendemos que nós temos necessidade de voltar a Deus. O terceiro subtópico, quando nós falamos acerca da transmissão do pecado de Adão para todos nós, muitas vezes dizemos que é um pecado hereditário, um pecado herdado. Como o nosso texto áureo nos diz, que por um homem entrou o pecado, e todos nós, em consequência do pecado de Adão, herdamos este pecado. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que através também de um único homem, Jesus Cristo, através do único sacrifício vivo, através da sua entrega por todos nós tivemos o direito de sermos redimidos, lavados e santificados pelo sangue do Senhor, e temos o direito de voltar a morar no céu. Uma das consequências da transferência do pecado, nós vemos quando a palavra diz que após a queda do homem, o Senhor vai dizer quais as consequências do seu erro. Primeiro, o Senhor diz a Adão: Adão, tu lavrarás a terra, e a terra te dará espinhos e abrolhos, e do suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho não é uma maldição. O trabalho, ele é apenas consequência do que a terra foi amaldiçoada pelo homem. Os espinhos, os abrolhos, as dificuldades, trará sobre o homem o suor, que dia após dia lembrará o homem de onde o homem caiu, quando o homem caiu. Quando nós olhamos a palavra suor do teu rosto, é um sinal que Deus dá para o homem, que todos os dias o homem se lembraria que aquele suor foi consequência da queda do homem. A terra gozava de todas as bênçãos, o homem gozava de todos os privilégios, mas o Senhor deixa um sinal para que o homem se lembrasse que do suor do seu rosto comeria o seu pão, a terra lhe produziria espinhos e abrolhos. É para que o homem tivesse consciência que para que ele um dia pudesse voltar a gozar desses privilégios, ele precisaria se achegar a Deus, usar o mesmo livre-arbítrio e buscar a presença do Pai. A lição vai nos falar acerca da enfermidade da terra. Por causa do pecado ou da desobediência do homem, a própria terra começa a se enfermar. A terra começa a sofrer também consequências. Vivemos em dias onde o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o próprio Senhor vai nos dizer o sofrimento que a terra passaria como sinal do pecado do homem, que também aumentaria.
O Senhor disse que haveria nação contra nação, reino contra reino, pai contra filhos, filhos contra pais. Haveria guerra, rumores de guerra, terremotos e tantas coisas que a terra sofreria em consequência do nosso pecado. O próprio Senhor, ele diz que a terra enfermaria. Hoje vemos pestes, doenças. Hoje vemos cenas que presenciamos no nosso dia a dia e vemos que o pecado, como diz as Escrituras, jaz à porta. Estamos vendo todos os cumprimentos da palavra. Estamos vendo a consequência que o homem causou sobre o ambiente que vive hoje. Nós, hoje, temos o mesmo livre-arbítrio de decidirmos por Cristo. A terra, a palavra do Senhor diz, e ela está preparada para o grande dia, aonde o Senhor virá em glória e todas as obras do pecado será desfeita. E a morte será o último a ser vencido, porque o Senhor nos dará a vitória completa, nos dará o direito. Quando nós vemos todos os sinais que Cristo diz que o mundo sofreria e que isso seria os sinais das dores, a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor, citando esses sinais, ele diz que seria os últimos tempos, seria o sinal da sua volta, que seria a nossa reconciliação para sempre com Ele. Jesus, ele vai nos mostrar que nesse dia o seu sacrifício pagaria a cédula do pecado. Estaríamos livres da sentença da morte física e alcançaríamos novamente a eternidade com Deus. O homem no jardim, ele não tinha eternidade. O homem no jardim, ele gozava da imortalidade. Hoje, quando a palavra nos ensina, o Senhor diz que estaremos para sempre com Ele na eternidade. Um privilégio que nunca mais nós perderemos. Um privilégio que estaremos não mais sozinhos, mas a palavra diz, e estaremos juntos com Ele. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, que nós alcançaremos novos céus e novas terras. Ou seja, o Senhor nos dará novamente o direito de estarmos em um lugar de paz, onde não haverá pecado, onde não haverá pranto, onde não haverá enfermidade, onde não haverá dor, aonde não haverá nenhum mal. Estaremos de volta, juntamente com o Senhor, no nosso lar de eternidade a eternidade. A morte, ela não foi criada para o homem, mas ela é uma consequência da desobediência, do pecado ao homem. Quando Deus nos dá novamente o direito de sermos reconciliados com Ele, a Bíblia diz e trata a morte como uma inimiga, dizendo que a última inimiga que seria destruída é a morte. A Bíblia vai nos dar o entendimento de que a morte não foi feita para os filhos de Deus. A morte não foi feita para os servos de Deus. A morte será um inimigo exterminado. O próprio apóstolo Paulo nos deixa claro que nós receberemos de Deus uma transformação eterna. Seremos transformados em corpo de glória para morarmos para sempre com o Senhor. A morte já não terá mais nenhum efeito, porque ela não mais existirá. Aquilo que era inalcançável para os homens, aquilo que se tornou inatingível pelos grandes reis, receberemos de graça. Receberemos como dádiva divina, como misericórdia divina, como amor divino. Aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o status não compra,
aquilo que o ouro e a prata não pôde dar ao homem, mas o maior de todos os gestos, o sangue puro, santo do nosso Senhor Jesus derramado na cruz. Novamente, liga o homem a Deus, os filhos ao Pai, nos dando os mesmos privilégios e muito mais, nos dando a eternidade juntamente com Deus. O que os homens lutaram por séculos estava contido numa única palavra, ou em um único nome: Jesus, Filho de Deus, que nos diz que naquele grande dia nos ressuscitará com Ele e nos dará o direito de estarmos com Ele por toda a eternidade. Quero agradecer a todos os irmãos e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.